Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. Ó Senhor, esperança de Israel. Para quem não sabe, Israel é o povo escolhido de Deus, o povo santo, os verdadeiros judeus, que têm um coração obediente a Cristo, que são os oráculos de Deus, que são aqueles que têm a palavra do alto, aqueles com que Deus fala e faz com que Deus viva no meio do povo, mostrando que é possível viver em santidade mesmo em meio ao caos. Esse é Israel, este é o povo de Deus. Essa é uma pequena explicação para que você entenda o que é Israel. Israel não é um país no mapa, não. Israel é chamado povo eleito de Deus, os judeus verdadeiros, como está escrito lá em Romanos capítulo 3. Então vou voltar essa palavra aqui, depois dessa explicação, para não ficar confuso. A palavra de Deus ensina: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, : onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. Meu amigo, a palavra de Deus ela é autoexplicativa. Ela é muito simples de entender quando você tem o Espírito Santo. Tem gente que fala assim: irmão, eu não consigo aprender nada da Bíblia, eu não consigo entender nada. Você já experimentou tentar arrancar o pecado da sua vida? Você já experimentou tentar arrancar tudo aquilo de ruim que está dentro de você? Masturbação, homossexualismo, vício em sexo, pornografia, imoralidade, briga, iras, divisões, mentiras, fofocas. Você já tentou arrancar todo esse mal de dentro de você? Porque se você é uma pessoa que vive com mal no seu coração e não luta para vencer as suas limitações pecaminosas, não adianta eu pregar o evangelho para você que você não vai entender. Romanos 2 ensina que o ser humano, mesmo sem conhecimento da lei, ele tem conhecimento pelo bom senso natural. O que significa isso? Que as leis de Deus, isso está escrito na palavra em Romanos 2, ela está escrita nos corações das pessoas. Então quando você faz uma coisa ruim, você sabe que é ruim. Se você continua fazendo aquela coisa que você sabe que é errado, é porque você ama o diabo e você vai ser morto, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, e é isso que eu profetizo sobre a sua vida se você não se arrepender. Eu profetizo agora em nome de Jesus para você que me ouviu: o salário do pecado é a morte. Então quando nós praticamos algo que é bom, nós sentimos dentro da gente que aquilo ali é certo. Quando nós praticamos algo que é ruim, nós sentimos dentro da gente que aquilo ali é errado. Então a palavra de Deus ensina que nem todo mundo foi chamado realmente para ser pregador. Nem todo mundo foi chamado, cada um tem um chamado diferente. Mas o fato universal é um só: todos temos que ser santos. Ah, irmão, mas eu não sei pregar o evangelho. Tudo bem, meu irmão, você quer pregar o evangelho? Ore a Deus, peça sabedoria e converse com Deus em oração. Eu não posso ficar aqui pedindo para você: ô querido, você tem que pregar o evangelho, se você não pregar você vai para o inferno. Não é isso. Você tem que querer falar de Deus para as pessoas. Você tem que ter conhecimento bíblico. Você tem que chegar para a pessoa e falar: irmão, olha aqui, está escrito na palavra de Deus, isso aqui, você tem que se converter. Eu não fico aqui mandando você pregar. Agora, se Deus coloca no teu coração que você tem que pregar, quem vai receber poder é você. Efésios capítulo 6 ensina que a pregação do evangelho faz parte da armadura de Deus. Então, diz principalmente sobre os pés preparados na pregação do evangelho. Então Daniel 2, a gente sabe que aquela estátua de ouro, poderosa, de ferro, de bronze, ela era enorme e poderosa. Mas os pés daquela estátua
elas eram feitas de argila com ferro. E a argila não dá liga com ferro. Então o que aconteceu? Uma pedrinha desmoronou, bateu exatamente no pé daquela estátua grande. Quem aqui conhece o livro de Daniel está entendendo o que eu estou falando, quem não conhece vai ler. E aquela pedra que rolou do alto da montanha bateu exatamente onde não podia bater, no pilar de sustentação daquela estátua poderosa. O que significa isso, irmão? Significa que não interessa o tamanho do seu inimigo, não interessa o tamanho da complexidade do seu sonho. Ah, porque eu estou aqui muito bem, porque a minha vida está maravilhosa. Querido, Deus, Ele pode colocar a tua vida maravilhosa, mas os seus pés são de barro. Sempre vai ser. Sabe por quê? Porque quando quebra o pé, desmorona tudo. O pé tem uma linguagem simbólica de ser o símbolo da sustentação. Se alguém cortar o teu pé, você não fica de pé, porque o pé é a sustentação do teu corpo. Então aquela estátua, em Daniel 2, ela caiu porque aquela pedrinha rolou e bateu exatamente no pé daquela estátua poderosa. E o que aconteceu com aquela estátua? Ela ruiu, porque o pé, ele tinha que ser de ferro, mas ele não era, ele era de barro. E o que significa isso? Que aquele que não edifica a sua vida sobre Jesus Cristo será destruído. Somente Ele pode te dar os pés firmes, como está escrito na palavra em Efésios 6. Pés firmes na preparação do Evangelho. Aquele que é de Deus, ainda que ele caia, ele não fica prostrado, ele levanta. Não é assim que está escrito? Então a gente não vai desabar, a gente não vai desmoronar. Se um dia tiver que cair, vai ser para levantar mais forte, não para ficar destruído em pedaços no chão, como ficou aquela estátua. Então veja que eu comecei a pregar uma palavra, mas Deus colocou outra. Certamente essa palavra aqui está falando no coração de muita gente. Algumas pessoas, elas têm mania de achar que você não pode julgar, né? Tudo que você fala, você está julgando. Esses dias uma pessoa, a gente pregou sobre o Mr. Catra, falando, né, que ele mesmo falou que um dia o boleto chega. Não sou eu que estou falando, é ele que falou isso. Ele falou, irmãos, um dia, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, eu daria o seguinte: mudem sua forma de viver, porque eu vivi uma vida desregrada, uma vida da noite, uma vida usando drogas, uma vida bebendo, sem dormir, e uma hora a conta chega, descobri que estou com câncer. Se eu pudesse falar para as pessoas, olha o que ele disse, eu falava para as pessoas não viverem dessa forma. Então tudo bem. Aí eu preguei isso, as pessoas começaram a falar que eu não podia julgar as pessoas. Então vai para o inferno, querido. Que Satanás domine a tua mente, a tua casa e destrua você em nome de Jesus. O cara falou isso e a pessoa vem dizer que eu estou julgando. Então olha só, você está dizendo que o cara está falando e a pessoa está dizendo para você que você está julgando. Então esses religiosos, eles são 2 vezes mais merecedores do inferno. Ontem eu vi um comentário muito interessante. O comentário dos religiosos é assim: ah, ele aceitou Jesus antes de morrer, então o ladrão na cruz também aceitou Jesus e ele foi salvo. As pessoas da igreja, elas usam esse argumento para dizer que o cara foi salvo. Aí teve 2 ímpios, tiveram 2 ímpios que falaram palavrões, eu não posso falar aqui porque eram palavrões, mas eles falaram coisas inteligentíssimas, que se isso não existe, porque se o cara vive a vida errada, com 3 mulheres, 32 filhos, se o cara se arrepende no último dia, ele vai ser salvo. Isso não existe, isso não é justiça. O ímpio falou isso com um monte de palavrão. Um monte de palavrão. Então quem é que vai ser salvo? Entre o religioso vagabundo que defende o pecado ou o ímpio que se revolta diante de uma situação injusta como essa? É claro que é o ímpio. Quer um exemplo disso? Raabe. Hebreus 11, leia para você ver. Então esses religiosos, eles acham que você vai viver a sua vida errada e quando você estiver prestes a morrer, você vai falar assim: Jesus, eu quero te servir, Jesus. Quero te servir agora, que eu tô com câncer, Jesus. Eu não estou julgando aqui a história de ninguém, querido. Só estou falando para você que isso é tão ridículo. Essas pessoas que vão para a igreja, elas são tão cegas, que eu vou dizer uma coisa de coração. Deus abençoe os falsos profetas. Abençoa. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm os mestres conforme as suas próprias concupiscências. Eles vão arrancar todo o dinheiro desse povo cego que não quer obedecer a Deus. Porque eles estão cegos justamente por quê? Porque eles não querem obedecer a Deus. Então eles amontoam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Eles chamam o pecado de normal, acham que você não precisa se converter durante a vida, acham que é só chegar no último dia e usar o ladrão da cruz como uma desculpa para Deus. Então, como diz a Bíblia, usam a Bíblia para a sua própria perdição, torcendo a palavra de Deus.
Judas 1 ensina isso. Usam a Bíblia para distorcer o chamado de Jesus. Ah, se o ladrão se arrependeu no último minuto, então eu vou viver a minha vida zoando, fazendo sexo com todo mundo, me masturbando, indo pra balada, bebendo, enchendo a cara, e no último dia eu vou me arrepender, tô salvo. Querido, pelo amor de Deus. Gente, por incrível que pareça, tem muita gente pensando assim. Por incrível que pareça. Tem muita gente usando o ladrão da cruz. A palavra de Deus ensina que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você já sentiu no teu coração que Deus te chamou para abandonar o pecado, querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho pena de você. Tenho pena. Não tenho pena de você, não posso ter pena de você, porque você é digno. Deus é justo, Ele vai dar a cada um conforme as suas obras. Eu nem posso ter pena de você. Se eu tiver pena de você, eu não sou homem de Deus. Homem de Deus não tem pena do próximo. Homem de Deus, ele crê na justiça de Deus e crê que cada um tem o que merece. Então, esse pena que eu disse vai ter um modo de falar, uma expressão, né? Mas não tenho pena não, querido. Amontoariam para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Eu fiquei realmente assim, quanto mais eu prego o evangelho, mais eu vejo quantas pessoas odeiam a Deus. Quanto mais eu prego o evangelho, mais eu vejo como as pessoas usam a Bíblia para defender o pecado. Quanto mais eu prego o evangelho, mais eu percebo que o povo perece por falta de conhecimento. Ah, ore por esse povo. Não vou orar porcaria nenhuma. A ordem de Deus é não orar por esse povo. Eles têm o que eles merecem. Então, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor é a esperança de Israel. E aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. Isso é uma palavra de Deus. Jeremias 17:13. Os que se apartam de Deus serão aniquilados. Porque Deus é a fonte das águas vivas. Se Deus quer estar com você, é porque você quis estar com Ele. A palavra de Deus ensina que não podem dois andar juntos se não tiverem comum acordo. Para que Deus ande com você, você tem que querer andar com Deus. E para Deus andar com você, queridos, Isaías 59:2 ensina que os pecados da gente afastam a divina face do Senhor da nossa vida. Então tem gente que acha que eu vou abandonar o pecado no último dia da minha vida e vou ser salvo. Aí falaram, irmão, desculpa, eu não estou conseguindo me concentrar nessa palavra, mas é porque é tão absurdo. É tão absurdo. Que falaram assim, a irmã do Mr. Catra é pastora e o Mr. Catra aceitou Jesus no último dia da sua vida, na última semana da sua vida, sei lá que diabo que falaram. Meus amigos, entendam uma coisa, eu não estou aqui julgando para onde o homem foi quando morreu. Eu só estou impressionado. Quanta gente está indo para o inferno. Quanta gente está achando, eu sou pastor, então eu estou salvo. Eu sou filho de pastor, então eu estou salvo. Querido, você que pensa que por crescer dentro da igreja você vai ser salvo, vou te dizer uma coisa. Você sabe onde o diabo cresceu? Ele cresceu no céu, do lado da glória de Deus. E sabe o que Deus fez com aquele que se rebelou contra a tua palavra? Deus lançou o desgraçado do diabo na terra, expulsou ele do céu. Não é, Miguel? Miguel está aqui do meu lado confirmando. Então Miguel está dizendo aqui, fui eu que expulsei ele. Então eu estou até arrepiado aqui, irmão. Senti uma presença forte aqui do meu lado. Então, se Deus expulsou o diabo que estava no céu, você acha que ele vai ligar para você que está... porque eu cresci na igreja, sou filho de pastor, sou irmão de pastor, sou sobrinho, sou primo de 3º grau de um pastor, de um ex-pastor. Meu amigo, faça meu favor. Faça meu favor. Deus está vivo, está no meio de nós, está me usando pela tua graça para mostrar para você que essas desculpas são tão ridículas, são tão absurdas, que se você não se converter, você não tem dimensão do tamanho da desgraça que vai vir na tua vida. Isaías 14 fala sobre a mansão dos mortos. O livro de Mateus fala sobre choro e ranger de dentes. Lucas 16 fala sobre um abismo enorme. Judas 1 fala sobre densas trevas e escuridão. O inferno é feio, querido. A coisa é muito pior do que você pensa. Apocalipse fala sobre lago de fogo e enxofre. A coisa é muito feia. E você está me ouvindo aí, você está achando que vai chegar no último dia e vai falar, Jesus me perdoa. Pronto. É fácil, né? Imagina se eu chegasse hoje aqui, traísse minha esposa. Gente, eu não vou nem mais pregar sobre Jeremias 17. Eu li essa palavra e vou deixar essa palavra de meditação. Eu quero falar um pouco para você sobre o ladrão na cruz. Então, imagina aqui, eu sou pai de família, aí meu telefone toca, eu fico o dia inteiro no WhatsApp, safadeza aqui com as gatinhas.
E aí, meu amor, vai pra onde hoje? Vamos fazer alguma coisa? Vamos sim, vamos, meu amor, vamos sair. Não, eu vou enrolar minha mulher aqui, e aí eu te ligo pra gente ver qual vai ser. Aí você vai lá, sai, pega outra mulher, você sendo pai de família, tendo uma esposa, tendo uma namorada. Aí você vai vivendo assim na sua vida. Aí sexta-feira, não, vou deixar minha esposa em casa, meu irmão. Vou com meus amigos encher a cara. Aí vai lá pro boteco, toma cerveja, enche a cara. Aí tu vai vivendo a sua vida assim, na zona, na bagunça, no adultério, se masturbando, viciado em sexo, só pensando em dinheiro, só pensando em fama, usando rede social pra tirar onda, tomando anabolizante. Maravilha! Falando mal dos outros. As inimigas vão me engolir. As inimigas, meu negócio aqui é ouvir Anitta, meu negócio aqui é Pablo Vittar, meu negócio aqui é sair, beber, fumar, zoar, a vida é pra isso. Então eu vou vivendo a minha vida assim. Aí eu vou lá, descubro que tenho uma doença grave, câncer, ou de repente sofro um acidente, aí fico na cama, aí fico assim, Jesus, me perdoa. Aí as pessoas acham que Deus vai fazer assim, ei, ele se arrependeu, glória a Deus, ele aceitou Jesus. Aí você vai para a Bíblia, diante do julgamento do trono da graça de Deus, Deus chega lá, aí o cara fala assim, o cara ou a mulher, né? Não tô falando aqui do Mr. Catra não, gente, tô dando exemplo para vocês, das pessoas, dando exemplo. Aí a pessoa fala, Jesus, eu te aceitei no último dia da minha vida, eu sofri um acidente, descobri que estava com câncer, quando a desgraça caiu sobre a minha vida, eu pedi perdão, eu me converti. Aí Deus vai chegar pra você e vai falar assim, ó, você acha que eu sou um idiota? Você é 2 vezes mais merecedor do inferno e você vai pagar muito mais caro porque você tentou me enganar com as suas mentiras. As suas desculpas só funcionavam para quem não conhecia você. Mas eu sempre disse para você que existia uma grande nuvem de testemunhas ao seu redor. E eu sempre sondei o seu coração, sempre conheci suas vontades. Eu sempre percebi que sua conversão não foi por amor. A sua conversão foi por medo. Você tinha medo de ir para o inferno. Você sempre soube que o inferno existe. Você sempre soube que algo errado estava acontecendo na sua vida. Você sempre soube que tinha que se converter. Mas você nunca quis se converter. Você não se converteu por amor. Você se converteu por medo. E o que eu quero é amor. Porque eu sou amor. Eu sou justiça. Eu sou fogo consumidor. Deus vai ficar tão irado com essas pessoas, com essas desculpas estapafúrdias, essas desculpas medíocres, de pessoas que amaram o mundo e o que há no mundo. Como está escrito no livro de João, não ameis o mundo e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pessoas que nunca sentiram prazer em obedecer a Deus, sempre sentiram raiva do Evangelho. Eu estou pregando para você e você de repente pode estar com raiva de mim. Sabe por quê? Porque tem uma legião de demônios que não quer que você ouça a verdade, porque Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, querido. Estou pregando a verdade aqui para você porque eu amo a tua alma. Porque eu quero que você e tua família sejam salvos. Mas o povo diabólico, ele quer exatamente isso. Vá vivendo sua vida no erro, porque no final das contas é só você olhar para Jesus e falar, Pai, eis-me aqui. Pai, me perdoa. Pai, eu tô com câncer, tô quase morrendo, me perdoa aí, tá? Me aceita no céu. Eu nunca obedeci a tua palavra, nunca fiz a tua obra, nunca preguei o evangelho, nunca orei pedindo a tua graça, porque a graça de Deus é gratuita. É só você orar e pedir e você receber. Mas você tem que ter um coração sincero querendo obedecer a Deus, porque Deus sonda corações, querido. Salmo 139 diz isso. Mas não. Aí Deus vai sondar o coração do cara e vai ver o quê? Pô, esse cara não tá querendo se converter pra mim não, ele tá querendo escapar da morte. Porque ele sabe na consciência dele que ele está vivendo uma vida errada diante de mim e que ele vai para o inferno. Querido, olha como as pessoas sabem que Deus existe. O cara vive a vida inteira dele errado. E no final das contas o cara vai lá, reconhece que viveu uma vida errada diante de Deus. E agora ele quer mudar. Só que a palavra de Deus fala que quando ele enviar a desgraça para essas pessoas, Deus não os ouvirá. Está escrito em Jeremias, está escrito em Ezequiel, está escrito em Zacarias, está escrito em diversos capítulos da Bíblia. Deuteronômio 28, Levítico, se não me engano Levítico 23.
Então as pessoas acham que você pode viver uma vida completamente errada, se masturbando, mentindo, enganando, roubando, desviando dinheiro, querendo enriquecer. Querer enriquecer não é errado, mas você querer enriquecer com os olhos cegos no mundo é errado. Eu quero enriquecer espiritualmente, por isso eu faço a obra de Deus em nome de Jesus, pela graça que me foi dada. E se o Senhor quiser me dar dinheiro, Ele me dá. Se Ele não quiser também, não tem problema não, querido. Estou feliz com isso. Então, Deus, Ele coloca na nossa vida, no nosso coração, e Ele enxerga o desejo da gente de realmente viver aquilo que nós estamos pregando. E quanto mais eu prego para vocês, mais eu fortaleço em mim, e mais Deus percebe que o meu coração é genuíno. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero sua atenção, eu não quero que você seja seguidor do meu canal, eu não quero sua amizade, eu não quero ir para a tua igreja, eu não quero ir porcaria de lugar nenhum com você, querido. O que eu quero é que você se arrependa dos seus pecados e entenda que Deus é justo e que Ele pagará cada um conforme as suas obras. Porque essa não é a imagem que estão falando de Deus por aí. A imagem de Deus verdadeira é a imagem da Bíblia. Naum capítulo 1, onde Deus ensina que Ele guarda a raiva dos seus inimigos, que Ele guarda a ódio dos seus inimigos. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E Ele diz no livro de Hebreus que Ele é fogo consumidor. O que o fogo faz com as pessoas? Eu sou como fogo. A palavra de Deus ensina que os seus ministros são como chamas de fogo. E como chama de fogo, eu aqueço o coração daqueles que querem obedecer a Deus. Mas aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, eu sou fogo. E o fogo não só aquece, mas se você tocar no fogo, você queima. As pessoas se queimam. Eu gosto de destruir pessoas. Ah, irmão, você gosta de destruir pessoas? Destruir gente mau caráter. Isso é você lutar pela justiça, pelo que é verdadeiro. Há muitos reis sobre essa terra, pessoas que estão sendo enganadas por falsos servos. Você que manda muito, querido. Eu não sei aonde você está, você deve ser uma grande autoridade, mas toma cuidado com esses hipócritas que ficam rindo para você. A palavra de Deus ensina que eles riem para você, mas preparam a desgraça para você. Então você pode ser muito poderoso. Toma cuidado, porque essas pessoas que estão abaixo de você, rindo e concordando com você, elas estão querendo destruir você. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele fala a verdade. Senhor, não concordo com isso. Quem é você? Ah, olha só, a minha opinião não é essa. Eu não estou falando aqui para contradizer o Senhor, mas eu estou dizendo porque a minha opinião é essa. É o que Deus está falando comigo. Essa seria a atitude mais sensata. Eu não estou aqui falando para questionar a autoridade de ninguém, mas estou dizendo para você que as pessoas que estão em posições elevadas, elas estão rodeadas de pessoas falsas, hipócritas, que estão ali apenas sugando enquanto podem. Então toma cuidado. Começa a ouvir o evangelho, começa a abrir os olhos para essas pessoas. Você que é pastor, dono de uma igreja, amigo, vamos pregar a verdade. Eu não estou contra você não, querido. Eu não estou contra você não. Eu estou aqui a favor do evangelho. Eu estou aqui a favor da graça de Deus sobre a tua vida. Ah, irmão, mas você prega aí que a gente não prega a verdade. Irmão, não sou eu que estou pregando isso, é a palavra de Deus. Nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Quem disse isso foi Jesus. Nós temos que querer ser santos. Temos que querer chamar os pecadores ao arrependimento dos pecados. Nós temos que mostrar para as pessoas os caminhos corretos. E as pessoas estão achando que podem viver suas vidas erradas, o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, sem estudar, sem ser útil, sem ajudar ninguém, vivendo no pecado, e no último dia, e pode ser que nem dê tempo, de repente a pessoa sofre um acidente e morre instantaneamente. Mas quando não é o caso, ah não, eu vivi minha vida errada, mas eu estou aqui, ó. Opa, Jesus, me perdoa. Querido, não use a Bíblia para sua própria perdição. Não use a Bíblia para sua própria perdição. Judas 1 ensina isso. Vocês usam a Bíblia para sua própria perdição. Usam a Bíblia para defender o pecado. Olha, vamos fazer um acordo aqui, querido. Vamos fazer um acordo. Vamos quebrar essa heresia do teu coração. Vamos começar a pregar a verdade. Vamos começar a defender o Evangelho. Vamos começar a acreditar que Deus é Deus em nossa vida e que nós não precisamos fazer médias com o homem. Nenhum homem é digno de receber média. Deus fala que é loucura você fazer aliança com o Egito, porque o braço do Senhor é que traz o poder. O livro de Daniel ensina que ainda que o homem seja humilde, se Deus quiser colocar ele no poder, ele coloca. Não é você fazendo média com as pessoas que você vai conseguir chegar ao poder, é Deus que institui os reis. E eu quero ser rei, querido. Eu quero ser rei. Eu quero ser rei, quero ser justo, quero ser verdadeiro. A palavra de Deus me ensina. Você é um rei. O rei ele não está preocupado com dinheiro. O rei não está preocupado com interesses pessoais. O rei de Deus está preocupado com as coisas de Deus, em defender o evangelho verdadeiro e a justiça. Por isso eu me vejo como um rei e eu não tenho medo de nada.
nem de ninguém. Porque eu sei que Deus está comigo. Então as pessoas às vezes podem achar, irmão, você está indo contra as igrejas? De forma alguma. Estou chamando vocês para se converterem, para chamarem as pessoas ao arrependimento dos pecados. Esses dias eu vi uma pessoa que compartilhou aqui a nossa mensagem do Mr. Catra. Uma pessoa que tem um canal no YouTube sobre reconciliação de casais. Muito interessante, muito interessante. Poucas pessoas têm iniciativas na vida de querer unir famílias. Você pregar para casais é fundamental. Você mostrar para as pessoas que o relacionamento ele não é baseado em sexo, ele não é baseado em dinheiro. O relacionamento ele é baseado na fé. Se não houver uma fé mútua e bilateral, se não houver respeito mútuo, não adianta. Não adianta eu respeitar minha esposa se a minha esposa não me respeita. Não adianta minha esposa me respeitar se eu desrespeito a minha esposa. Meus filhos, em nome de Jesus, que Deus me dê muita descendência, se um dia os meus filhos chegarem e me desrespeitarem, eles vão se ver comigo. Porque eu vou deixar claro, eu não te desrespeitei. Então você me respeite. A coisa vai ser dura. É necessário ter pulso firme. É necessário ter consciência da importância de respeitar o desejo do próximo. É necessário ter consciência de que as nossas atitudes podem ser irritantes. Pra gente pode ser normal, mas pro próximo pode não ser. Então nós temos que ter muito cuidado para fazer a gestão do nosso relacionamento. Porque a gestão do relacionamento de casal é a futura gestão de um relacionamento familiar. E as famílias constituem a terra. As famílias vão se interconectar, ter relações no sentido de comunicação. E uma família instruída em Deus, ela pode ter um grande efeito sobre muitas famílias. Porque nós, inevitavelmente, temos relações, em termos de comunicações, relações sociais com essas pessoas ao mundo inteiro. Então a minha missão aqui, com a missão desse irmão, se ele, não sei, eu ouvi só uma pregação dele, mas se ele prega a verdade, se ele diz para as pessoas se arrependerem de seus pecados, ensinando que Jesus Cristo é o único que tem poder para unir a família, ele está no caminho certo, que Deus abençoe ele. Agora esse papo de, você tem que fazer mais sexo, porque você tem que apimentar seu relacionamento. Meu amigo, isso é coisa do diabo. Que apimentar relacionamento o quê? Pelo amor de Deus. É cada situação que a gente vê. Não, porque pro casal ficar melhor. Esses dias aqui uma mulher no Rio de Janeiro, ela morreu, né, gente? Ela foi fazer uma cirurgia plástica. O marido não sabia. Vocês devem ter visto na Globo aí. Aí a mulher foi fazer uma prótese no glúteo para agradar o marido. Agora, isso é forma de agradar o marido? Colocar uma prótese no glúteo? Fez uma complicação lá no pós-operatório, morreu. E aí? Que agrado é esse, querido? Você acha que Deus vai abençoar um agrado desse? Se o seu marido olha você pelo corpo, então ele não te ama. Eu falo isso pra minha mulher. Eu não vou ficar aqui olhando teu corpo. Eu tô com você porque você foi uma mulher que Deus colocou em minha vida para me dar uma descendência santa. E se ela não fosse santa, Deus não me dava. É uma mulher que não obedece a Deus como obedece, mas cada um tem seu chamado. Eu tenho que entender que cada um tem seu chamado. Eu não posso querer aqui que você tenha a mesma vontade de pregar que eu tenho, que você tenha o mesmo discernimento que Deus me deu, porque isso é graça de Deus. Deus usa cada um conforme a sua vontade. Ele pode usar você tanto para ser melhor do que eu, como pode usar você também para não ser melhor do que eu, para ser uma pessoa com menos conhecimento. E louvado seja Deus pela forma como Ele usa as pessoas. Então nós temos que entender, meus irmãos, que esse negócio do ladrão na cruz se arrepender no último minuto, pode ser que Deus, de fato, abençoe a pessoa que quer se arrepender. Mas eu garanto para vocês, biblicamente, e pela graça que o Espírito Santo está me dando agora para falar para vocês, eu falo para você em nome de Jesus, diante do trono de Deus. Deus está ao meu lado, está falando, fale isso. E eu vou falar. Não conte com essa palavra. Não espere que se você se arrepender no último minuto você vai ser salvo. Não conte com isso. Leia a Bíblia, se arrependa dos seus pecados. Meu filho Jesus veio à terra justamente para mostrar para você o caminho da verdade. E eu já te chamei muitas vezes para me servir e você sempre disse não. Não pense você que eu vou te escutar no dia da aflição. A Bíblia ensina isso. Se você não sabe é porque você perece por falta de conhecimento. E se você perece por falta de conhecimento é porque você nunca se interessou por mim e pelo meu filho Jesus. O meu servo está avisando. O salário do pecado é a morte. Se você não se converter após ouvir essa pregação agora, grande será a desgraça na tua vida e você vai pedir perdão para Jesus no último dia da sua vida, mas você vai passar a sua eternidade no inferno. E eu vou lembrar isso todos os dias e vou falar para você, seu verme,
Você não quis se arrepender. Eu te chamei, mas você amou o mundo e o salário do pecado é a morte. O meu profeta te avisou. O meu profeta te avisou. Eu te amo tanto que estou dando uma chance para você hoje, agora. Acaso se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus está avisando pela minha boca. Se você se arrepender dos seus pecados agora, Deus vai cuidar de você, da tua família, da tua vida, vai te abençoar, vai te santificar. Mas se você não se arrepender, se você acreditar que o último dia da sua vida será um momento para você obedecer a Cristo, uma grande desgraça vai tomar conta da tua vida, da tua família. Você vai morrer, os teus familiares vão morrer, a desgraça vai acontecer na sua vida e você vai se lembrar das minhas palavras, porque assim diz o Santo de Israel pela boca do seu servo. Quer você acredite, quer não, assim diz o Senhor. Até aqui entregou o Santo Espírito de Deus. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, e essa foi mais uma palavra de Deus, ou para abençoar a tua vida, ou para trazer a maldição e a desgraça sobre a tua vida. Cabe a você fazer a sua escolha. Arrependa-se dos seus pecados, ou continue no pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Faça a sua escolha. Fique na paz.